Vamos falar nessa aula sobre virtude. Não, como eu disse, citando todas as virtudes possíveis de um ser humano, mas sobre filosofando um pouco, refletindo sobre o real significado da palavra virtude e por quê. Eu sempre dei muito valor a um negócio chamado rebeldia e desconstrução. Eu também tenho, eu comecei a minha carreira aqui como alguém que influencia você, eu não gosto de usar a palavra influenciador, com um canal chamado Alpha Life no YouTube, há muito tempo atrás. E esse canal ele sempre teve como base as Red Pills. A Red Pill ela tem um significado simbólico aí do filme Matrix. E a Red Pill, na questão do conhecimento, ela nada mais é do que a desconstrução. E esse era um assunto que me interessava pra caralho. Eu sempre gostei muito de estudar sobre desconstrução das coisas. Mas não confunda isso com essa desconstrução cultural que nós temos hoje no Brasil, essa desconstrução marxista e feminista, né? Vamos desconstruir o homem, a imagem de homem. Não é isso. É mais uma desconstrução relacionada ao que é o certo e o errado. Porque estudando a filosofia acerca dos valores humanos, a gente sempre começa a se questionar. Não tem como não se questionar, por exemplo, sobre por que devemos ajudar as pessoas? Por que devemos ser pessoas boas? Se a tendência de ser uma boa pessoa é que outras pessoas caguem na nossa cabeça. É claro que isso é algo cristão. É algo que está embutido na nossa sociedade. E mesmo que a pessoa não seja cristã, ela tem esses valores indiretamente na vida dela. Eu não estou criticando pessoas cristãs e dizendo que ser cristão é errado ou que ser ateu é errado. Eu não tenho nada para impor para você aqui. A questão é que quem não é cristão vê o mundo sobre esses valores cristãos não faz muito sentido. Então, se começa a desconstruir muitas coisas. O que é positivo quando se trata de filosofia, quando se trata do conhecimento. Só que se chega num ponto em que você para e pensa, a partir daqui, não se pode desconstruir mais. É o mesmo que dizer para você o seguinte, vamos desconstruir a imagem do homem, o que significa ser homem hoje, a masculinidade, o gênero humano de feminino e masculino. Isso gera uma confusão, isso não é positivo. Então, até certo ponto, a desconstrução para de ser boa, começa a ser ruim. É a rebeldia, né? É o yin e yang da rebeldia, do caos e da ordem. Chega um ponto em que o caos tem que parar e deve entrar a ordem. Isso é o logos, né? Na questão da virtude, se chega numa conclusão de que é muito melhor você ser uma pessoa virtuosa. E que ser virtuoso é uma jornada, você tem que ter uma espécie de retenção, para ser uma pessoa mais retida. Por exemplo, aí vem aqueles questionamentos, né, que são meio clichês, vale mais a pena você ficar em casa estudando do que você ir para uma festa com seus amigos. Bom, também não é isso, tá? Eu acredito que pode-se ter os dois. Eu tive um grupo no Facebook chamado Desenvolvimento Masculino, onde muitas pessoas que me seguiam no meu canal, eles se encontravam para trocar ideias. Não tinha Instagram naquela época. Então, a troca de ideias era pelo Facebook. E entravam muitas dúvidas do tipo, eu não quero mais agora, eu não quero focar em mulheres, em conseguir uma namorada ou me dar bem com mulheres. Eu quero agora focar no meu desenvolvimento pessoal. Ou seja, leia-se, adquirir virtudes. Aí eu questiono, por que deve escolher entre um e o outro? O estoico, necessariamente, ele vai escolher entre a virtude e vai abdicar do outro. Eu, Mateus, que não sou um estoico, vou te dizer que pode-se ter os dois. Então, dentro do estoicismo, o estoicismo ele vai te dizer, ele vai te ensinar a abdicar das coisas e ter uma jornada intelectual, uma jornada introspectiva. Você considera isso certo ou errado, não é problema meu. Eu considero isso muito bom, mas eu considero também que o instinto apolíneo dionisíaco deve estar em equilíbrio, que o epicurismo deve estar em equilíbrio com estoicismo.
mas esse curso é sobre estoicismo, então eu vou te ensinar ele. O epicurismo ele tem muito a ver com o prazer da vida, né? Talvez a gente fale sobre isso ao longo dos tempos, né? No passar dos tempos. Veja bem, então o estoico, o homem estoico, ele vai sempre querer criar virtudes em si mesmo. Ele sempre vai pensar muito. Então, criar virtudes em si mesmo. Como que se cria uma virtude, cara? Pensa, coragem. Não é você parar e pensar, agora eu vou ser corajoso. Ou pesquisar no YouTube, como ter mais coragem. Bom, você vai cair num vídeo da Alphalife lá e vai me ver lá falando sobre coragem. Mas você vai me ver falando assim, que a coragem ela vai ser criada à medida que você vai se colocando em situações que você passa medo. E aí você vai superando. Então, hoje eu me considero uma pessoa intelectual. Só que eu não parei assim, 10 anos atrás e disse, quero ser intelectual. Não, eu penso muito sobre o que torna um homem intelectual. Além do estudo, claro, né, que é algo que já pratico há muito tempo. Então, pensar sobre a virtude é o primeiro passo. Você ter como lei aquilo para você. Um homem virtuoso. Eu sou um estoico, eu quero me tornar um homem virtuoso. Então, no caso dos estoicos, daquela época em que o estoicismo era uma escola filosófica e que as pessoas levavam aquilo muito a sério, e não hoje as pessoas levam o estoicismo para salvar as suas mentes do caos do mundo atual. Naquela época, para ser um homem virtuoso, só tinha que se fazer uma coisa, só tinha que se evitar tudo que não era virtude. Ou seja, para eles, se evitavam muito os prazeres, se evitavam as emoções fortes. Então, os estoicos acreditavam que ter emoções fortes era uma coisa, não vou dizer do ego, mas era uma coisa que era contra a natureza. Eles acreditavam, e daí vinha a autoanálise. Então, passava-se por muitos momentos de desconexão para não sentir prazeres. Então eles acreditavam que um homem ele deveria ser muito resistente. Então o estoicismo ele teve muita influência na Bíblia, teve muita influência nos espartanos também. O estoico ele era um homem que tinha que ter muita resistência emocional. Um homem que tem uma resiliência a qualquer custo, mas não resiliência de passar por frustrações se você investiu numa ação e saiu perdendo dinheiro. Sim, uma resistência e resiliência se um parente seu morreu na guerra. É totalmente diferente. É claro que se precisava dessas emoções fortes naquela época. Então se pregava essa força. E essa força vinha através das virtudes. Vinha através da abdicação do prazer. Por isso que eles falavam tanto da abdicação do prazer, de que o prazer era uma coisa negativa, o qual eu não concordo. No mundo de hoje não se vive sem prazer. É muito tédio, é muito caos. Temos que ter o epicurismo, o prazer epicurista para equilibrar. Veja bem, então o homem pensava assim, lembrando que naquela época não se tinha conhecimento sobre neurotransmissores, dopamina, serotonina, exercício físico para gerar uma dopamina, sabe? Não tinha isso. Então era só filosófico mesmo, o que já é uma grande coisa. Eles pensavam que quanto mais prazer eles tivessem em suas vidas, mais eles iam ser dependentes daquilo. Porque eles já sabiam que se eu tenho prazer, eu exerço minha potência e logo em seguida eu sofro por não estar mais exercendo ela. É exatamente como um orgasmo. Eu tenho muito, estou sofrendo aqui por não conseguir ter um orgasmo, então eu consigo transar e eu transo e eu tenho um orgasmo, tenho um pico de potência. Só que logo em seguida eu vou decair, porque minha vontade vai decair muito, só que depois de um tempo eu já começo a produzir mais vontade. Então, se eu tenho uma parte em que eu evito esse prazer, eu aprendo a lidar com a abstinência sexual, no caso dos estoicos. Os estoicos não tinham abstinência sexual, isso é só um exemplo. Eu estaria numa constante. Essa constante seria estoica, seria adquirir uma virtude. Como eu disse várias vezes, e vou repetir várias vezes ainda, não concordo com a abdicação do prazer, mas também não acho que uma pessoa deva viver uma vida hedonista, de, por exemplo, ser viciado em sexo, viciado em drogas, viciado em fast food, viciado em masturbação ou qualquer prazer que seja destrutivo. De fato, então, criar virtudes é ter uma autoanálise muito bem formada, né? Muito bem ativa sobre si mesmo. Criar virtudes é eu sempre pensar, aqui uma coisa completa a outra. Eu pensar, por exemplo, no caso da coragem, o que faz com que eu sinta esse medo? De onde vem esse medo? É uma observação sobre o medo. Eu não tenho controle sobre o medo.
Eu não tenho controle sobre uma preocupação, então por que estou me preocupando? Tá? Isso, quando isso fica enraizado em mim, isso se torna uma virtude. Então, ser calmo é uma virtude, ser resiliente é uma virtude, ser forte é uma virtude. Ou seja, por que as virtudes não estão aqui? Porque eu só vou ser forte hoje e saudável se eu, ao longo da vida, ter uma alimentação saudável e frequentar academia, certo? Fazer exercícios. Então não é estralando os dedos. Então não vale nem a pena estar aqui. Mas o que deve estar aqui é que eu tenho que ter uma vida em busca de virtude. Uma vida em busca de ser melhor. Todo desenvolvimento pessoal e tudo que é baseado no meu trabalho é um aumento de potência. É uma busca de virtude. Então, o trabalho constante já resume o pilar virtude